Depois do rombo bilionário das Americanas, parece que a administração de outro grupo ligado ao empresário capitalista Paulo Lemann pode estar em apuros. A pergunta que fica é: será que o brasileiro é capaz de sobreviver a uma crise e uma eventual falência da Ambev? Eu acho que agora eles estão começando a brincar num terreno que o brasileiro não vai ter muita tolerância, não. Se acabar a cerveja nesse país, o troço vai ficar complicado. Bom, a gente tem falado muito nos vídeos aqui no canal, e aqui eu vou deixar duas thumbs para vocês procurarem e entender um pouco mais sobre a questão das Americanas e que envolve aí o grupo do Paulo Lemann. Mas nós temos esses dois vídeos aí que nós falamos sobre o rombo e sobre a possibilidade do governo ter que vir a socorrer esse grupo, né, que, querendo ou não, né, óbvio, gera muitos empregos e isso poderia trazer um problema econômico a curto prazo, inclusive para muitas famílias, né? Então a gente já comentou várias vezes sobre o uso, inclusive, dessa situação como chantagem por parte dessas pessoas. E essa semana, né, o Lula deu uma entrevista e foi questionado sobre essa questão do governo ter que socorrer e outras situações. E vamos ver o que o Lula falou para a gente nessa entrevista aí. A ação do senhor sobre esse caso das lojas americanas, os desdobramentos em relação ao pagamento de pequenos fornecedores, dívidas trabalhistas e essa reação do mercado. O mercado costuma reagir mal quando o senhor faz um discurso falando de combinar responsabilidade social com a fiscal, mas em relação às lojas americanas, que me parece que há uma fraude evidente, né, uma pedalada ali evidente, há uma maior compreensão. Como é que o senhor avalia esse caso? Aí não é nem pedalada, aí é motocicleta. Ou seja, não, eu acho que a gente, quando é pequeno, a gente aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista. Ou seja, as pessoas vendem uma ideia, sabe, que eles não são na verdade. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou aumentar o salário mínimo 10 centavos, nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta, e esse mercado não fala nada. Ele fica em silêncio. Sabe, por que tanto amor, sabe, pelos grandes e tanto desinteresse pelos menores? Aí trouxemos o vídeo, um trecho de uma entrevista dele que saiu no portal UOL. E como vocês viram ali, o Lula já alertou que talvez os problemas estejam chegando na Ambev. E aí nós temos uma matéria aqui da Veja, a briga de bar, a suspeita de cervejaria sobre o rombo bilionário da Ambev. Foi só puxar um rombo que começou a aparecer um rombo atrás do outro. Tá complicado isso, né? A associação aponta um rombo estimado em 30 bilhões de reais em manobras tributárias por parte de empresas de bebidas. Eu acho engraçado, e aí a gente vai trazer talvez na semana que vem a Jana Viscardi. A Jana Viscardi faz um trabalho maravilhoso sobre a análise das palavras e das expressões que eles usam quando eles estão lidando principalmente com empresas de grande capital e que às vezes são patrocinadoras dos próprios jornais, né? Manobras tributárias. Lá no outro era inconsistências contábeis. A galera se vira nos 30 para não... Ó, aqui de novo, inconsistências nas demonstrações financeiras que fazem as americanas protagonizar um escândalo financeiro pode estar presentes também na Ambev. Gente, leia isso com o que realmente deve ser lido, fraude. Outra empresa sobre o guarda-chuva do trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcelo Telles e Carlos Alberto Sicupira, sócios da 3G Capital. A afirmação é da Associação Brasileira de Indústrias da Cerveja, a Serve Brasil, que representa produtores menores que a Ambev. Enquanto o caso das americanas envolve uma dívida bilionária com bancos,
O caso da Ambev, a dívida seria com impostos federais, estaduais e municipais, diz o dirigente da associação. Um estudo contratado pela Serve Brasil aponta que o rombo estimado em 30 bilhões de reais em manobras tributárias feitas por empresas de bebidas. E aí, Anderson, antes de passar para você, eu acho importante a gente falar. Quando é com os grandes, o governo corre. Quando é com os pequenos, o governo impõe burocracia, impõe dificuldades. E há uma dificuldade dessas pessoas entenderem o conceito de o que é um capitalista e de quem é um trabalhador. Né? Uma pessoa que tem uma pequena empresa, tem uma pequena cervejaria, nós tivemos um boom de cervejarias, muitas delas acabaram sendo compradas e engolidas por esse grande conglomerado e outros grandes conglomerados cervejeiros, mas essas pessoas, elas não contam com o auxílio do governo, muitas vezes elas fazem empréstimos em bancos, enquanto nós poderíamos ter o BNDES e outros bancos de fomento com juros mais baixos, ao passo que as grandes, além de já ter um grande giro de mercado, ter acesso aos meios de comunicação para propaganda, também estão aí surfando sem pagar os impostos e isso cria uma situação muito desigual, né? Não é esse pessoal que diz que o livre mercado e o capitalismo, as pessoas vão competir igual e que existe mérito para as empresas superarem umas outras. Parece que não é bem isso que a gente está vendo, não, né? O Estado mínimo para o pobre, para o trabalhador, para a trabalhadora, para quem tem dinheiro, é o Estado total, que, por sinal, não seria de todo mal se todo mundo fosse suprido. Né? Se a assistência social brasileira tivesse hospitais maravilhosos, estradas maravilhosas, sem nenhum problema, a gente entende que socorrer uma instituição que emprega muitas pessoas, o Estado poderia contribuir. O problema é que só se socorre as grandes empresas. O meu sonho era casar com um refis. Todo brasileiro tem um refis na sua vida, né? E aí eu estava vendo aqui que entre as 10 empresas de 2022, né, que mais devem impostos aos cofres públicos, uma delas é uma cervejaria, que é a Serpasa, Cervejaria Paranaense. E se você pegar na época das campanhas, quantas empresas que tinham problemas de dívida, que eles vão arrolando a dívida, né? Eles pegam o passivo, daí deixa guardadinho e vão falando só o lucro que vai entrando, né? Que foi o caso das Americanas, mas isso não é de hoje, se a gente for ver, é que as outras empresas não quebraram. Mas você vê até banco fazer isso, pega e vai falando do que entra de dinheiro. Então faz a propaganda. Nós ganhamos tantos dinheiro. O time de futebol é perfeito para isso. O time está todo endividado e aí ele pega as contratações que fizeram, os anúncios, soma tudo isso e fala: esse ano nós tivemos um lucro, entrou de dinheiro no clube tanto. Mas só que um falou de quanto não pagou de imposto, um pagou funcionário, FGTS e tudo mais. Isso é um grande problema, né? Mas, para ser justo, saiu uma matéria na mesma Veja que a Ambev diz que não existe problema nenhuma, né? Diz que que a Serve Brasil, ela é uma associação brasileira de indústria de cerveja, que não está falando a verdade. Só que é o seguinte, para que ela ia mentir numa questão tributária, uma questão tão séria como essa? Né? Onde a fumaça a gente já sabe. Qual é o objetivo da Serve Brasil falar que existe um problema de imposto numa instituição do tamanho da Ambev? Mas o mais importante de tudo isso, gente, não mexam com a nossa cerveja. Porque para conseguir conviver no Brasil, a gente precisa da nossa cerveja, gente. Pelo amor de Deus. E está chegando o carnaval aí. Não existe, cara. Eu sei que vai vir os puristas, né, brigar, falar assim: uma apologia, tem gente que morre por cerveja. Calma, gente, a gente não está falando de você beber até ter como alcoólico ou virar um problema na sua família. Estamos dizendo daquela cervejinha que a gente toma para poder relaxar, de um Brasil que não deixa a gente relaxar. Mas acredito que a gente tem que ficar em cima. E quando aparece no Brasil a ponta do problema, é porque o iceberg existe. Então a gente vai ficar vigilante. É incrível porque pode ser que não tenha, do ponto de vista totalmente, estritamente legal,
nenhuma irregularidade quando você tem essas dívidas, e essas dívidas estão sendo negociadas, estão sendo roladas para frente, ou você tem talvez uma falta de ação do poder público em cobrar esses impostos. O problema é o tratamento desigual que é dado para uma pessoa que tem uma pequena empresa, uma pequena cervejaria, que às vezes não gera tantos empregos, e aí você vê, às vezes, um prefeito de uma cidade pequena que tem uma indústria dessa acaba virando refém de uma grande indústria dessa, exatamente porque a quantidade de empregos que ela gera na cidade e tal. Então isso cria uma desigualdade muito grande. Eu já brinquei de fazer cerveja artesanal em casa, Anderson, e uma época eu pensei isso lá por 2005, 2006, e eu falei, caramba, seria muito legal abrir aqui, de repente, na minha cidade, na época não tinha nenhuma, uma pequena cervejaria, e eu fui dar uma olhada, isso lá em 2005, 2006, se eu fosse fazer e atender todos os requisitos do MAPA, que é o Ministério de Agricultura e Pecuária, com todos os requisitos e tal, ia para mais de $500 mil para você conseguir atender essa burocracia. Então, assim, é impossível sem você ter um capital, ter alguma coisa assim, porque você não consegue chegar e emprestar essa quantidade de dinheiro. E quem consegue, às vezes, tá aí se ferrando, pagando esses empréstimos, pagando imposto, enquanto esses caras estão nadando de braçada sem pagar nem o que eles devem pagar, que é o devido de impostos. Isso a gente já viu com outras situações, tá? Então, assim, o Brasil deixa de arrecadar muito, e aí muitos serviços públicos são precarizados exatamente por quê? Porque o próprio governo se omite na hora de cobrar e fazer com que essas pessoas paguem aquilo que elas precisam, que elas devem pagar.